Exemplo 1. Olha só que interessante, pessoal. Suponha então que o gerente de uma empresa de transporte coletivo deva decidir se oferece uma viagem diária a mais em uma determinada linha. Essa decisão deve ser tomada numa base financeira, isto é, a viagem extra só será implementada se ela gerar lucro para a empresa, porque senão não adianta colocar mais um horário se isso não vai gerar lucro para a empresa, né? Se a empresa realiza 12 viagens diárias nesta linha, qual deve ser a decisão do gerente se ela usa como informação os gráficos da receita total e de custo total dados abaixo? Então a gente tem duas situações, a situação A e a situação B. São duas situações. E a gente quer entender se, visto esse custo e essa receita, se compensa ou não acrescentar mais essa viagem. Então vamos entender, pessoal. Olha só, a gente viu que o custo, então olha só, a gente tem aqui o gráfico, né, da receita total, que é o quanto a gente arrecada, né, com a venda, com a comercialização daquele produto, e a gente tem o custo total, que é o custo de produção e comercialização daquele determinado produto. Então qual vai ser o lucro que eu tenho, o lucro da minha empresa? Vai ser exatamente a receita menos o custo. Então é o quanto eu obtive com a venda e eu vou tirar o que eu gastei para vender esse produto, para produzir e para vender, ok? Então essa diferença é o nosso lucro. Então quanto maior é a diferença entre a receita e o custo, maior é o lucro, ok? Então por isso que a gente precisa ficar atento a esses dois. Bom, a variação no custo a gente viu, né? Porque se o custo é dado por uma função, né, em função da quantidade de viagens aqui no caso, então a variação no custo é dado pelo custo marginal, ok? E a variação na receita total também é dada pela receita marginal, tá? Que ambos são derivadas das funções custo e receita, respectivamente. Então, para a gente achar quem são as derivadas, o que a derivada nos dá quando a gente tem o gráfico? Ela nos dá a reta tangente, né? E exatamente ela nos dá a inclinação da reta tangente, a taxa de variação. Então é a inclinação. Então vamos observar o seguinte, a gente sabe que a gente já tem 12 viagens. Então vamos entender como que quem deve ser, como está o custo marginal e a receita marginal nessas duas situações, tá? Ou seja, como que está a inclinação da reta tangente nesse ponto 12 da receita, do gráfico da receita e do gráfico do custo, tá? Então observando aqui, ó, a gente tem aqui então primeiro o ponto aqui, ó, da receita, né? Da receita. Então aqui a reta tangente, como a receita é uma reta, então a reta tangente é uma reta ela mesma, tá? Então a reta tangente é ela mesma, não muda nada. Agora aqui a gente tem um ponto, que é o ponto no gráfico do custo. Então a reta tangente ao custo vai ser quem? Vai ser exatamente essa aqui, ó. Então essa daqui é a reta tangente ao custo. Tá? Eu vou chamar essa reta tangente ao custo de TC. Então essa daqui também é TR. Né? É a reta tangente à receita, a reta tangente ao custo. Então temos aqui, e aqui também a gente tem, né? Tem um ponto aqui que dá o mesmo, né? Então aqui também é a TR. E a reta tangente aqui no ponto do gráfico do custo, ela é algo dessa forma, né? Então aqui a gente tem a reta tangente ao custo da minha produção. Bom, o que a gente observa, pessoal? Olha só, aqui ó, nesse ponto, a taxa de variação do nosso custo, ela é menor que a taxa de variação da nossa receita.
né? A receita está inclinado mais do que o nosso custo. Então quer dizer que a receita, né, nesse ponto, a receita está crescendo mais do que o custo. Bom, se a receita está crescendo mais do que o custo, significa então que se aumentar mais uma viagem, mais uma linha, né, se eu aumentar a produção, ou seja, se eu aumentar mais um horário na linha, o que vai acontecer? A gente tende a ter um lucro. Por quê? Porque a diferença de crescimento da receita pelo crescimento do custo é bem maior, né? Então a receita tende a aumentar mais rápido que o custo nesse ponto. Por isso que eu posso aumentar. Então quer dizer que aqui a ideia é que se eu aumentar mais uma, então vai dar lucro, né? Então se vai dar lucro, a resposta é sim. Nessa situação A, compensa a gente abrir mais um horário nessa linha. Então compensa a gente acrescentar mais um horário para fazer mais uma produção aqui. Agora nessa situação B, o que acontece? Olha só, eu tenho nesse ponto uma taxa, né, de variação da receita, que é essa aqui, e olha só a taxa, olha só a inclinação, olha a inclinação dessa e olha a inclinação dessa aqui, ó, que é a variação no custo. Então a inclinação dessa é muito maior que... muito maior não, é o maior, né? Olha só, que essa aqui está inclinada mais do que essa reta aqui, ó, ela está inclinada mais do que essa, né? Então TC está mais inclinada do que TR. Então quer dizer que próximo desse ponto o custo está crescendo mais do que a receita. Se nesse ponto o custo está crescendo mais do que a receita, se eu aumentar mais um, eu corro o risco de ter prejuízo, tá? Então, se eu correr o risco de ter prejuízo, não compensa eu aumentar mais uma linha né? Mais um horário nessa linha, né? Não compensa, tá? Por quê? Porque o custo vai crescer mais rápido do que a receita. Então, isso não é lucro, tá? Aqui não, aqui a receita cresce mais do que o lucro. Então compensa eu aumentar mais uma linha. Então aqui a resposta é sim, e aqui a resposta é não, exatamente por essa questão, né? Então essa taxa de variação, né? Então aqui a gente tem que a receita marginal é maior do que o custo marginal naquele ponto, tá? Já aqui não. Aqui a receita marginal é menor do que o custo marginal naquele ponto. Então não compensa aqui abrir mais uma linha, mais um horário nessa linha.